nada nem ninguém poderá, pois em Jesus somos mais que vencedores. Ele por nós lutará. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá, pois em Jesus somos mais que vencedores. Ele por nós lutará. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá, pois em Jesus somos mais que vencedores. Ele por nós lutará. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Não vamos desistir, nem desanimar. A nossa aliança foi consagrada no altar. Não vou desistir sem ela, nem desanimar. Foi consagrada no altar. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Amém. Viva a Sagrada Família! Agora o Manoel não tá conseguindo entrar. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Boa Louvado noite. seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja Para louvado. sempre seja louvado. Então, agradecer novamente a presença do nosso Padre Ciro, né, que sempre quando o SCC aciona ele, né, ele faz parte do SCC. Né, então, agradecer em nome do SCC a presença do senhor. Mas antes da gente poder estar iniciando essa pregação, essa palestra, que o Espírito Santo de Deus possa vir tocar, né, o coração do Padre Ciro, que possa estar refletido nos casais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja bem-vindo, Padre Ciro. Obrigado, Júnior, Joelma. Eu
eu queria, com carinho, primeiro dizer assim, que é uma alegria estar com vocês, porque quando a gente se compromete na missão, a gente se compromete, mesmo que a gente não esteja junto, a gente interceder pelos outros, né? Então, nas minhas orações, desde que eu me tornei sacerdote, eu pedi a Deus que Ele pudesse cuidar de todos aqueles que Ele me trouxesse. Então, são 18 anos de sacerdócio. Então, no caminho, todas as vezes que eu celebro a Santa Missa, eu falo: Senhor, cuida de todos aqueles que estão comigo, aqueles que Tu me destes. Então, aqueles que, ao longo do caminho, eu fui semeando no coração deles a Tua palavra. Então, é lógico que ao longo de 18 anos é muita gente, não dá para lembrar o nome de todo mundo. Mas Deus sabe, conhece cada um, cada uma. Eu até, às vezes, quando eu vou num lugar, eu falo: gente, só me recordem aonde eu encontro, que aí vai voltar na memória e eu vou lembrar com carinho daquele evento, né? Como missionário, a gente passa em muitos estados, em muitos lugares, né? E há quanto tempo eu saí do Rio de Janeiro e do Andaraí? E aí me alegra muito quando o Ricardo e Cira me deu a graça de participar junto com vocês do SCC da São Cosme, né? Então, fiquem sabendo que nas minhas orações, todas as vezes que eu celebro a missa, vocês estão lá no altar comigo, rezando por vocês. Então, o primeiro passo nosso de cristão, de pessoas de fé, é interceder pelo outro. A gente precisa crer que a oração é uma força que ajuda o outro, não naquilo que a gente quer para ele, mas aquilo que Deus achar melhor, aquilo que Deus naquele momento sabe que é melhor para aquele casal, para aquela família, para aquelas pessoas. Eu desde o início, né, eu pensava muito assim: como eu posso ajudar as pessoas a entender ou aprender mais um pouco sobre a oração, né? Sobre a oração. Qual é a força que a oração tem sobre nós, sobre as situações de nossa vida. Então, quando a gente reza, a gente precisa crer que a oração é uma conexão com a Santíssima Trindade para nós cristãos, para com aqueles que creem que Deus fará o melhor para cada um de nós. Não vai fazer aquilo que a gente quer, porque nem sempre aquilo que a gente deseja, o que a gente quer naquele momento, é de fato que vai ser bom. A princípio, a gente precisa entender que a gente até acha que aquilo é bom, mas Deus, que tudo sabe, que tudo entende, Ele vai fazer o melhor. Então, às vezes, a gente precisa estar atento para a gente não querer que Deus faça aquilo que a gente acha que é melhor. Mas a gente precisa estar muito bem na fé para permitir e dizer: Senhor, faça a tua vontade, não a minha, porque você sabe muito mais quem sou eu e quem são os outros da minha família e quem estão nesse momento necessitados da minha prece, da minha oração. É lógico, quando hoje, no dia de hoje, o Papa Francisco ele pede para a gente dar a mão ao pobre e rezar pelos pobres, ele está falando de uma realidade que está aí, no mundo inteiro. Cada vez mais o mundo se empobrece e de situações muito extremas, e que a gente precisa ter o quê? Empatia, a gente precisa ter amor para com aquele que está empobrecido numa situação realmente geográfica, na periferia, e em todas as situações de mais vulnerabilidade. Então, por isso que o Papa Francisco ele pede que a gente entenda cada vez mais que Jesus trouxe para o centro do evangelho dele o pecador, o pobre e aquele necessitado. E se a gente é seguidor de Jesus, a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa fazer da nossa prece, da nossa oração, um ato de misericórdia, de compaixão, que seja pequeno. Quando Jesus fala assim: eu estava com sede e você me deste de beber.
Eu estava nu, você me vestiste, eu estava com fome, você me deu de comer. Quando, Senhor? Quando você fez aqueles pequenos foi a mim que você fez. Então a gente não pode perder isso de vista no nosso caminhar cristão, né? Então, falando sobre o tema que vocês me pediram para rezar com vocês e refletir, né? Desde que começou essa situação, eu me vi assim, diante de Deus, me perguntando, Senhor, o que eu posso fazer? Como eu posso contribuir? Então, quando eu terminei a missão junto a Ricardo partiu, minha família, fiquei aqui um pouco com ela, uma semana aqui, com minha família de luto, e fui lá para Itaboraí, um pouco das caixas onde nós temos a missão. Então, chegando lá, eu fui pego de surpresa, como todos vocês, que a gente estiver dentro de casa. Estava no meio de uma pandemia. E aí eu estava voltando para voltar ao trabalho pastoral. E eu sou muito pastoralista. Eu gosto de estar no meio da pastoral, gosto de estar no meio do povo. E aí eu me pego, tendo que ficar em casa. Me perguntando o que eu vou fazer, Senhor. Como que eu vou semear, evangelizar e ser sacerdote nesse momento. E aí foi muito interessante que aconteceu, eu liguei o telefone, lá na nossa casa é um pequeno, é uma casa um pouquinho grande, tem um pátio e a gente tem uns cachorros, tem 4 cachorros porque é questão de segurança mesmo. Os padres que antes passavam lá gostavam, aí tem 4 cachorros grandes, eu tenho até medo, né? Agora comecei a acostumar com eles. Eu observei lá, a gente está perto do lado do santuário, e aí tem o sino do campanário, toca de manhã às 7, meio-dia e às 18 horas. De manhã e ao meio-dia, toca só um badalá. Às 18 horas toca a Ave Maria, o Ângelo. E aí o cachorro nosso, Namor, eu observei que ele, às 18 horas, ele uivava no tempo do Ângelo. Aí eu saí na varanda, eu olhei e falei, gente, o cachorro está rezando. E aí do lado, o padre do lado, o Padre Will, falou assim, eu falei, Padre Will, o Namor está rezando. Aí ele falou, não, ele reza mesmo, todos os dias, às 18 horas, ele uiva junto com o Ângelo. E eu, naquele momento, como eu tenho muitos amigos no Facebook, eu abri a live. Eu falei, gente, olha, se o cachorro está rezando, vão rezar também, né? A gente precisa rezar nessa situação. E aí ele começou o vínculo com as pessoas, eu rezar sempre às 18 horas, junto com o Namor e o Ângelo, durante a pandemia. E foi ficando tão normal aquilo, todos os dias eu abria a live às 18, já tava a galera toda lá esperando. Padre, olha, cadê o Namor? Não latiu ainda. Aí começava a uivar, falei, vamos ouvir o Namor, vamos ouvir o Ciro, depois a gente já dava o Ângelo, depois a gente começou a conversar. Eu comecei a fazer partilha junto com outros padres nos lugares que a gente passou. E aí todo mundo entrava, olha que saudade, padre, desde lá do Rio Grande do Sul. Ou seja, eu descobri naqueles 4 meses primeiro da pandemia que eu poderia reconectar com as pessoas de longe, ali naquela live às 18 horas, fazendo pesar por toda a humanidade. E assim eu também fui me dando conta que aquilo não, essa situação não me impediria de evangelizar e de reencontrar e me reconectar com as pessoas para rezar e para partilhar com elas alguns momentos. E aquilo foi muito bom, tanto para mim como para as pessoas. E aí depois dos 4 meses eu comecei a fazer diferente. Eu comecei a não mais abrir a live, mas eu ligava para as pessoas que estavam comigo para conversar com elas. Aí pegava a pessoa de surpresa e eu falei, não, hoje meu café é com você. E aquilo foi muito legal para mim e para aquelas pessoas. Aí foram de surpresa me atendendo, eu rezava com elas a Ave Maria, o Ângelo,
falava um pouco da vida, a gente conversava um pouco dos desafios que estavam vindo com a pandemia, porque a pandemia ela nos traz um desafio para a gente tomar cuidado com a nossa saúde mental, espiritual e física. A gente tem que cada vez mais entender que a gente é um todo de três forças que não podem ser divididas. A gente é corpo, a gente é alma e a gente é espírito. É uma santíssima trindade. E a gente tem que estar alimentando essas três partes para que uma ajude a outra. Se o nosso físico não está bem, a nossa ânima também, a nossa alma não vai ficar bem. E se a gente não invocar e não pedir sempre a força do Espírito Santo para nos conduzir, como dizia a minha avó mineira, não sei se vocês já escutaram isso, se não for o Espírito Santo, vai ser o espírito de porco. Né? E quanto espírito de porco tem por aí no mundo, né? E se a gente não cuidar, a gente entra nessa mesma vibe. A gente acha que tudo é muito normal. Ser levado por um espírito egoísta, às vezes que não consegue ver além. Muitas vezes a gente encontra pessoas que elas estão dentro de uma bolha e que elas acham que o mundo é só aquilo ali. Então ela não se importa com a dor do outro. O meu está bem, os meus estão bem. E muitas vezes, se a gente não cuidar, a gente encontra pessoas que se dizem cristãs assim. E aí, a gente precisa, além de interceder, ser sinal de testemunho e luz, né? Agora, como eu dizia, gente, como é difícil, tem que ter muita paciência nessa pandemia com os irmãos, com as irmãs, porque às vezes mais atrapalha do que colabora. Tá rindo aí, ó. Tá rindo. Eu também, com ela e ela comigo, com Tainá, eu cheguei essa semana lá de Itaboraí. Com a pandemia, eu fiz alguns esforços, me exercitei demais na horta e machucou meu braço, gente. De tanto fazer exercício, na enxada lá, me deu um problema na minha... A gente vai chegando a uma certa idade e a gente quer fazer exercício tudo de uma vez. Fica uma semana sem andar, a gente começa a andar tudo, quer andar 24 horas. A gente é do 8 ao 80, não sei vocês, mas eu sou assim. Às vezes a gente tem que tomar esse cuidado porque a gente fica muito, não, vamos do 8 ao 80, não, gente, vamos buscar o equilíbrio. Então, eu tive que fazer um exercício de uma fisioterapia no meu ombro, e aí vim pra cá. E aí eu tô em casa, com a minha família, né? Os meus irmãos ficaram lá em casa, todos os pais. Essa semana eu tô aqui. Fico até quinta-feira, quando eu volto lá para Itaboraí. E aí, como é que a gente convive? Aí eu vou partilhar com vocês hoje. Talvez eu tenha conversado um pouquinho com vocês sobre isso, mas algo que me ajudou muito. Se a gente colocar junto o Evangelho do dia como meditação e 4 pilares de convivência. Bom? Vocês estão me escutando bem? Estamos sim. Tá. Então depois eu vou dar um tempinho para vocês partilharem também comigo se vocês guardaram direitinho. Então, 4 pilares de convivência. Eu aprendi esses 4 pilares na minha formação religiosa, especialmente no meu noviciado. Então, o primeiro pilar podem repetir junto comigo. Seja impecável com suas palavras. Quando a gente fala de ser impecável com as palavras, o que a gente quer dizer? Para a nossa espiritualidade cristã, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, não é isso? O Verbo, quem é o Verbo? É Jesus? O Verbo é ação. Ação positiva, salvadora. Então Jesus é o Verbo encarnado que nos salvou. Por obra também do Espírito Santo, do plano do Pai.
Santíssima Trindade? Então, vamos fazer o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Ele está no meio de nós, ele não está fora, ele está dentro. Ele está com a gente. Então a gente precisa ter isso como consciência. Se o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra, ela é positiva, não pode ser negativa. Quanto mais a gente usar de palavras dóceis, positivas, certativas, isso não quer dizer que eu não tenho que corrigir alguém. Mas como que eu corrijo meu esposo, a minha esposa, o meu filho, a minha filha? Como que eu ajudo um ou outro a melhorar? Tendo a paciência de usar de palavras certativas na hora e no momento certo. Se eu ficar nervoso, me explodir, eu posso falar algo que eu não quero, eu posso machucar o outro que eu amo, pelo menos que eu digo que eu amo, e se eu não exercito isso, né? E é no dia a dia, nas relações, ainda mais agora com a pandemia, que a gente tem que ficar dentro de casa mais tempo, aí cada um está fazendo uma coisa, e se eu não estiver atento a isso, eu muitas vezes não cuido daquilo que eu estou exercitando para cuidar do que o outro está fazendo. E nas nossas relações, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, especialmente em família, porque a gente quer a família santa, certinha, como a gente vê no quadro de novela, então naquele quadro bonitinho, todo mundo santo, arrumadinho. Gente, não é assim. Na realidade, esse é o desafio de todos os dias, a gente está na nossa inteireza, sendo o que a gente é, fazendo o melhor para o outro. E não é fácil, porque muitas vezes a gente espera muito do outro. Então, a gente tem que esperar primeiro de Deus, não é do outro. Porque a gente cria expectativa na outra pessoa, nos filhos, no esposo, na esposa. E a gente tem que criar uma relação de ajuda mútua. Não é de espera sempre do outro. Ah, se eu esperei do outro e naquele momento o outro não percebeu, sou eu que vou ter compaixão com ele e rezar por ele. Não vou entrar no processo de achar que o outro está fazendo aquilo para me atrapalhar. E aí eu vou seguir o segundo pilar. O segundo pilar repitam comigo, não leve nada pro pessoal. Você combinou que nós vamos hoje assistir a missa junto. Aí o outro não sentou com você. Pronto, você já está achando que o outro não quer rezar. Já é o inimigo encardido que já está separando. Não, gente, reze você. Então, a gente precisa, é lógico, é tão bom quando a gente consegue congregar, achar um horário legal, todo mundo está participando da missa juntos, ainda mais agora que a gente está participando mais pelas redes sociais. Mas se eu estou participando daquele momento na missa, eu estou rezando pela minha família, eu estou intercedendo por ela. Meu marido, meu filho está fazendo outras coisas, não é mais importante, padre. Deixa ele fazer aquilo naquele momento. Porque talvez seja aquele momento que ele está conseguindo, nessa crise da pandemia, de estar dentro de casa, achou alguma coisa que está interferindo ele. Ah, mas não poderia ser a missa? Sim, poderia. Mas vai ter um momento. Vai ter a hora. Então, a gente precisa estar atento a isso. Para que a gente não queira fazer tudo junto como a gente acha melhor. Porque talvez o outro naquele momento ainda não percebeu o que a gente está buscando junto. Porque senão isso desagrega mais do que ajuda. Então a gente precisa, enquanto intercessores, eu que estou naquele momento oracional, rezar para que a minha oração me deixe tranquilo, o outro também fique.
Porque vocês já perceberam que às vezes quanto mais a gente impõe o outro a rezar, é pior. Não posso impor o outro a oração. Eu posso propor, convidar, marcar um horário, né? Agora, eu não posso, porque de repente ele vai vir e se de repente ele não vem com o coração aberto. Aí a oração faz um efeito contrário. Por isso que a gente precisa não levar para o pessoal. Nem sempre o outro ele está disposto, naquele mesmo momento que o nosso, a participar daquela oração com o coração aberto. Então eu rezo por ele, eu rezo por ela, eu rezo pelos meus filhos, eu rezo pela minha família. Agora há pouco a gente escutava a música, né, que estava sendo cantada. Eu rezo, eu intercedo pela minha família. Mas eu rezo para que Deus possa fazer a sua obra no seu tempo, naquele momento, daquela pessoa. Como Deus quer. Então, não leve para o pessoal se teu esposo, se teu filho, se a tua filha naquele momento não te compreendeu. Ele de repente deve estar com alguma preocupação que talvez ele nem consiga partilhar com você. Muitas vezes nas nossas relações familiares, o outro ele não partilha, ele quer que a gente descubra, ele quer que você entenda o que ele não falou, o que ela não falou. Ele não fala da dor de cabeça, mas ele está com dor de cabeça. Ele não fala da preocupação com a coisa que tem que pagar amanhã, porque ele tem medo, né? Ou vice-versa. Nós, muitas vezes, não conseguimos ser verdadeiro com a gente mesmo, e dirá com o outro. Então, muitas vezes a gente tem que perder o medo, pedir muita oração para que eu entenda que nem sempre o outro vai conseguir ler o que eu estou dizendo. E aí eu preciso ter muita oração para que o Espírito Santo me dê a capacidade da compaixão, da misericórdia, da paciência naquele momento com a minha família. E aí, nesse tempo de pandemia, é como se a gente tivesse que redobrar a paciência em quase mais de 90%. Nossa, padre, gente, é para isso que a gente é desafiado como seguidores de Cristo. Caminhar com Ele. Ele também disse: toma a tua cruz e me siga. Você não vai tomar a cruz da sua esposa, ou do seu esposo, da sua família, do seu filho. É a sua. Naquele momento, qual que é a sua cruz? É você que tem que saber. E Jesus fala: toma a tua cruz e vem comigo. E ele fala também: se o fardo está pesado, vem que eu vou aliviar, não é isso? Sim. Então, procure exercitar a palavra com tranquilidade para que ela seja construtiva. Então, seja impecável com as suas palavras. Não carregue sentimentos ruins na tua palavra. Se você não está bem, vai rezar e não fala naquele momento. Os antigos diziam assim: boca calada não entra mosca, né? Ou seja, fica quieto agora, vai rezar. Vai rezar um texto, vai rezar um rosário, vai repetir o nome de Jesus 1000 vezes. Porque esse nome tem poder. Se esse nome tem poder, ele vai te dar força para que você volte, que você fique mais tranquilo para lidar com aquela situação. Então, água mole, pedra Dura. tanto bate. Até que fura. Então, a oração é para quem crê. Então, não se trata de qualidade de oração. Você tiver que rezar, reza 3 terços, 4 terços. Ah, minha esposa acha que eu estou dizendo, reza lá no teu coração. Não precisa rezar alto para irritar o outro, né? Tem gente que gosta de rezar alto para irritar. Então, isso não é oração, isso é provocação. Tá bom, gente? A gente precisa aprender que a oração, o outro não precisa saber que você está rezando. Pode rezar. Jesus falou o quê? Entra no teu quarto. Entra no teu coração. Repita baixinho. Repita comigo. Jesus, Filho de Deus, tem de piedade de mim. Tem de piedade de nós.
Quando a gente repete Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, eu estou repetindo o Kyrileixo, que é do ato penitencial da missa. Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim. Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim. Mas bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Água mole, pedra, tanto bate. Quando você vê, Jesus já te deu a graça, você alcançou a paciência e você lidou com aquela situação de uma outra forma mais positiva possível. Porque, desculpa falar, às vezes a ignorância da gente colocar mais sofrimento onde já tem. Então, se a coisa não está legal, eu vou rezar. Eu não vou entrar num conflito por conta de que eu estou muito tempo dentro de casa e de que as coisas estão difíceis. Está difícil para todo mundo, gente. E a gente precisa saber lidar com cada momento com a graça de Deus. São Paulo, apóstolo. Eu gosto muito de lembrar que São Paulo, numa das cartas dele, diz assim: eu sei viver na abundância ou na penúria, porque o Senhor é minha força. Né? Então a gente precisa equilibrar, porque o Senhor está com a gente na fartura e nas dificuldades, nas penúrias da vida. E essa é a nossa fé. Terceiro pilar. O primeiro, seja impecável com as suas palavras. O segundo, não leve nada para o pessoal. O que é levar para o pessoal? O outro acordou naquele dia, não te deu bom dia. Ele não está legal, gente. Reza por ele, reza por ela. Mais tarde você vai poder conversar direitinho e descobrir por que não teve um bom dia. Não adianta você ficar ali, ó, você tá legal comigo, você não me deu bom dia, que não sei o que, ou então você já fica pensando, ih, já tem problema. Não põe problema onde não tem, gente. E se tem, reza para poder melhorar. Não é fácil, tá? Mas não é impossível. Aí a gente respira, reza mais uma dezena do terço, canta aquela canção que a gente gosta, que tocou a nossa alma, que a gente fez aquela experiência com Jesus. Põe uma MPB bem gostosa, que a gente sabe, que a gente gosta, com uma letra bonita. Pode também, pode, não é só música de igreja não, gente. Tem música popular brasileira que eleva a alma. Tem música clássica que eleva a alma. A musicalidade no brasileiro é linda. Desde o samba com uma linda letra, né? A um forró com uma letra lindíssima, poética. A gente tem tudo para a gente amenizar a alma naquele momento. O Santo Agostinho disse que quem canta reza duas vezes. Né? O terceiro pilar é um pilar que a gente tem muita facilidade de usar ele, porque a gente constantemente faz isso. Não tire conclusões precipitadas. Nas nossas relações, no dia a dia, a gente vai tirando a conclusão rápida, até por conta de algumas coisas que a gente, muitas vezes, nas nossas relações familiares, a gente precisa, como diz Papa Francisco, rezar a mãe desatadora do nó para tirar aquele nó. Né? Às vezes a gente tem algumas coisas dentro das nossas relações que deu uma arranhada e a gente fica voltando naquilo. Para quê? Quando a gente tira conclusões precipitadas é porque a gente faz o julgamento de uma coisa que já aconteceu no passado que a gente acha que vai voltar. Pode voltar, padre? Pode, mas por que você fica antecipando? Se nem precisa. Se você pode cortar o mal pela raiz. Então não tire conclusões das coisas que estão acontecendo rápido, porque a gente pode ser injusto. E Deus, ele não gosta de injustiça.
né? De repente o outro ou a outra, ou o filho fez alguma coisa, a gente já faz a interpretação como a gente quer, a gente não sabe, a gente não estava lá, a gente não viu. Quem aqui tem irmãos, né, sabe disso. Quando os irmãos brigam quando é infância, os pais chegam e falam assim, foi ela, foi fulano, foi ciclano, não é, gente? A gente sempre aponta que foi outro que começou a briga, mas os pais não estavam lá para ver. Mas geralmente o pai ou a mãe vai sempre dar razão àquele que sempre foi certinho. O que é errado vai ser sempre o errado. Pode contar. Não é? Por quê? Porque está acostumado a tirar conclusões do que já aconteceu. Então a gente precisa não tirar conclusões rápidas dos fatos, das situações, porque a gente tem quase que 90% a chance de errar, de ser injusto. Com o teu esposo, com a tua esposa, com o seu filho, com o seu amigo, com o seu vizinho. Então, antes de tirar a conclusão rápida, reza e fala, Senhor, me dá tua luz do Espírito Santo para eu tentar não ser injusto nessa situação, né? A gente, quando ouve alguém da família falar do outro, e aí, olha, gente, eu vou falar de dentro de casa, da família, porque fofoca tem tudo quanto é lugar, tem ou não tem? Quem conta aumenta um ponto, né? Então, a gente, quando tá junto, a gente fala de todo mundo, menos da gente. Só muda endereço, gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente começa a fazer certos TC, certos comentários sobre as pessoas, sobre a nossa família, porque senão a gente acaba sendo usado pelo inimigo. Aí eu acredito que o inimigo tem força, porque muitas vezes o inimigo não tem força sobre a gente, mas ele tem força de usar a gente para fazer mal para o outro, se a gente não cuidar, né? Eu vou contar uma coisa para vocês. Lendo os livros sobre orações dos monges, eu encontrei uma coisa que eu fiquei desesperado quando eu li aquilo. Aí vocês vão entender, especialmente a Cira, né? Vocês vão perceber. Eu falo muito, a Cira fala mais do que eu, é lógico. Sempre tem alguém que fala mais. Ela tá aqui olhando. Cira, fica mais para cá que o pessoal te vê. Acabou a bateria dela, chega aqui. Então, vocês estão vendo ela lá atrás, né? Então, é interessante. Eu li assim, uma máxima de um monge. Quem muito fala, muito peca. Eu fiquei desesperado quando eu li isso, gente. Aí era uma semana de oração, procurei o meu orientador espiritual. Naquela semana fui desesperado, eu falei assim, gente, eu tô pecando muito, porque tá escrito lá que o monge falou que quem muito fala, muito peca. Aí ele deu umas gargalhadas, ele explicou, Ciro, o que o monge queria dizer não é que você não vai falar, é que você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, falando demais, a gente fala aquilo que a gente não quer. Quando a gente vê, a gente já falou. É ou não é, gente? Às vezes a gente vai tecer um comentário, às vezes nem é por mal, mas quando vê, você falou, e não era o momento, não era a hora, não era para aquela pessoa, não era a situação. Então, nós que temos facilidade de se comunicar, falar muito, a gente tem que tomar cuidado, não que a gente não possa, a gente precisa frear um pouco o nosso falar. A gente não falar demais, não falar na hora errada, ou então realmente falar com quem é devido. É quando nas relações em família, eu vou brincar um pouquinho, tá bom? Porque aqui no Andaraí não acontece isso. Só lá no Rio Grande do Sul, onde eu morei, São Paulo, a gente faz aquele pequeno comentário com a mãe sobre o pai. Mas a gente não é capaz de conversar com o pai sobre aquilo. Ou vice-versa. Ou sobre o filho, sobre a filha, ou sobre o primo, a prima, o vizinho. Então a gente precisa exercitar essa coisa de evitar, de tirar conclusões precipitadas e fazer comentário rápido das coisas que acontecem.
porque senão a gente pode entrar no julgamento e realmente a gente pode julgar uma coisa nem sempre correta. Isso é ruim. Isso acaba com a reputação do outro. De repente a gente está falando uma coisa que não é verdade. Nós estamos na era do fake news, né, gente? Quantas mentiras espalhadas nas redes sociais. Isso é algo do maligno. A gente precisa cortar o mal pela raiz. Bom? O último pilar. O primeiro pilar, seja impecável com as suas palavras. O segundo pilar, não leve nada para o pessoal. Terceiro pilar, não tire conclusões precipitadas. E o último pilar faz parte da nossa fé. São Paulo apóstolo nos falou que as 3 virtudes teologais é fé, esperança e amor. A maior delas é o amor. Ou seja, quando você for realizar algo, especialmente na sua casa, com a sua família, você tem que se perguntar, eu estou fazendo isso com amor? Independente se meu esposo, se meus filhos, se as pessoas que convivem comigo vão me agradecer ou não, porque entra a questão da gratuidade. O amor é gratuito, ele não cobra, ele não exige. Então a gente precisa exercitar esse amor desinteressado, porque aí a gente alcança a virtude da santidade, a gratuidade. E isso é para todos nós. Ah, padre, mas eu faço demais aqui em casa, ninguém dá valor. Deus está dando valor porque Deus sabe que você está fazendo com amor. E é para sua família. E aí, gente, eu bato muito nessa tecla. Se a gente não conseguir exercitar o amor entre nós, mais próximo, aonde nós vamos exercitar? E aí, a gente jurou muitas vezes o amor na enfermidade, na dificuldade da vida. Todos nós vamos ter esse momento em que a gente vai ter que depender de alguém, alguém vai ter que depender da gente. E aí? Né? Nesse tempo de Covid, como eu falei, a gente precisa ver a saúde física, a gente precisa olhar a saúde mental e a gente precisa também ter a saúde espiritual. Como eu tenho exercitado o meu silêncio, a minha oração silenciosa. Ah, eu estou rezando muito na televisão, padre, é uma missa atrás da outra. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Ninguém aguenta uma missa atrás da outra, né? Tem um horário tal da missa? Ótimo. Vai fazer outra coisa, fazer uma leitura, vai mexer numa planta, vai arrumar uma outra coisa para arrumar, vai pintar, vai fazer qualquer coisa, né, Joelma? Você gosta de pintar, você gosta de arte, né? Pede a Joelma para dar uma palhinha aí, fala, olha, Joelma, ajuda a gente aqui, como é que a gente faz isso aqui, trocar essas ideias entre nós, fazer essa troca de dons, como hoje o Evangelho diz, né? Todos nós temos dons. E às vezes a gente precisa aproveitar esse tempo da pandemia, que a gente está junto, a gente tem tempo de ficar perto um do outro. Mas não é para se arranhar. Mas tá difícil. Não é impossível, gente. Não é impossível. A gente precisa começar também a querer ficar com a gente. E aí tem uma coisa muito bonita. Como é que a gente fica com a gente, padre? Senta lá no canto do teu quarto, tira 10 minutos para fazer meditação. 10 minutos para repetir. Repita comigo. Maranatha. Maranatha é a palavra em aramaico, da língua de Jesus, que quer dizer vem Senhor. Vem Senhor. Quando você fala Maranatha, você está dizendo para você mesmo, vem Senhor. Vem Senhor. Vem, Senhor. Isso chama meditação da oração do coração. Eu aprendi a fazer isso no meu noviciado. E aí os meditantes têm que fazer, de preferência, 15 minutos pela manhã e 15 minutos antes de dormir, antes de deitar. Se chama meditação cristã. Tem um site, tem meditação cristã no mundo inteiro e nas várias paróquias no Brasil, tem as comunidades de meditação. Depois eu vou passar o link para vocês.
que é essa coisa da gente... A gente sempre acha que meditação zen é do budismo, do Oriente. Não, gente, tem meditação cristã. Quanto mais a gente aprender a meditar e ficar com a gente, mais a gente vai aprender a ficar com os outros. Às vezes a gente não consegue ficar junto do outro porque a gente não consegue ficar com a gente. A gente precisa inspirar, respirar e ficar com Jesus naquele momento, no Maranatá. Se a gente ficar e exercitar o Maranatá 10 minutos por dia, de manhã e de tarde, a gente começa a ter um equilíbrio emocional, espiritual e físico. Tentem exercitar a meditação durante esse tempo. E depois vocês me digam se não teve resultado. A meditação é uma disciplina. É como você ir para academia. Você tem que ter disciplina. Ah, Pato, só faz todo dia? Eu tento todos os dias. Tem dia que às vezes eu não consigo, mas eu não deixo de fazer. Se eu conseguir fazer 10 minutos de manhã, já é graça de Deus. Se eu conseguir fazer 5 minutos antes de deitar, já é graça de Deus. Chama-se meditação cristã. Hoje em dia, muitos terapeutas, inclusive, pessoas que nem acreditam, pedem para as pessoas praticarem meditação. Aí, eu estou dando uma dica para vocês como sacerdote, procure a meditação cristã. Não que as outras não são boas, né? Mas nós somos cristãos, então vamos fazer a nossa. Vamos exercitar entre nós a meditação. Tem grupos hoje online de meditação cristã, em vários lugares no Brasil. Eu convidei a Cira esse final de semana e a Tainá, minha sobrinha, para conhecer. Elas ficaram maravilhadas. Mas eu falei, eu não vou fazer a meditação para vocês, é vocês que têm que fazer. É como alguém dizer assim, reza para mim lá na missa. Já ouviu o pessoal falar isso? Chega uma hora que a gente tem que falar, você que tem que rezar agora, né? Porque eu já rezei bastante por você. Tem hora que a gente tem que, com um jeitinho, com carinho, dizer para a pessoa, não está na hora de você começar a rezar também junto? Com jeito, tá, gente? Porque tem pessoas que é que nem xícara de cristal. Da forma como você bate, vai quebrar. Então, a gente com muito jeitinho, com carinho, você diz pro outro, olha, eu estou rezando por você, mas você está rezando também? Bom, eu terminei os pilares, eu acho que estendi muito, não sei, gostaria de deixar também aberto para alguma pergunta, se ainda há tempo, tá, Hélio? Tem bastante tempo. Bom, eu posso ficar aqui a noite toda, padre, que só ouvindo você falar já em êxtase, obrigado, né? Obrigado. A Ronilda e o Kleber estão aqui, o Marcelo e a Marcela tá ali, tem um casal aqui no meio, Toninha Jane, aqui tá a Andressa e a Maria do Rosário tá aqui também, a Maria Borges aqui, tô vendo todo mundo aí, ó. É Marília. A Roberta não quer mostrar o rostinho. A Roberta tá aí do cantinho, então. A Girliane também não quer mostrar o rostinho. Esse mesmo, o pessoal tem um pouquinho de vergonha, Elia. Eu também, no começo eu tinha muita vergonha de ficar na frente do computador falando com as pessoas, né? Depois a gente vai se acostumando. Olha lá. Pedro não tem vergonha. Eu não tenho vergonha, não. A Roberta tá ali embaixo também. Cadê o meu amigo? Bom, gente, se tiver alguma pergunta que eu possa esclarecer, se ficou claro para vocês os pilares, tá bom? Se vocês me permitem, eu ia fazer uma pequena prática de meditação com vocês, se vocês acharem legal. Muito bom. Tá bom? Tá ótimo. Então é assim, ó. A meditação, primeiro ela vai te pedir
a questão física. Se você puder sentar em uma cadeira onde você ponha os pés no chão, a coluna reta, tá? A coluna sempre reta numa cadeira, você pode encostar na parede, tá? Você vai ficar com as mãos sobre as pernas ou as mãos também juntas assim, ó, tá? O ombro um pouquinho levantado, não muito. A cadeira ideal. A respiração é leve. É um sentido bem, primeiro, quem está iniciando a meditação, você não faz uma respiração profunda, você inspira e respira. Daqui a pouco a gente vai começar e eu vou dar as primeiras dicas. Quando for começar, eu vou avisar vocês. Os olhos, bem cerrados, não aperta os olhos, bem fechadinhos, tranquilo, tá bom? Eu vou contar de 1 até 3. Eu vou começar a puxar a canção, que é o mantra, e depois vocês vão aprender o Maranatá junto, tá bom? Vocês vão ouvir, no final vocês vão estar cantando junto comigo, tá bom? Então fecha os olhos levemente, os pés no chão, coluna reta. Repitam comigo. Respira, levemente, não muito profundo. E rezem comigo. Vem Jesus, esperança, viva em nós, Maranatá. Agora só escutem, tá bom? Eu vou cantar, vocês vão aprender. Quando eu pedir para vocês fazerem junto comigo, aí vocês fazem. É bem simples. Vem Jesus, esperança, vive em nós, Maranatá. Vem Jesus, esperança, vive em nós, Maranatá, Maranatá. Inspira levemente e vamos repetir juntos. Maranatá. Inspira e repete. Maranatá. Maranatá. Bem baixinho, repete para você. Mar. Continue repetindo para você. Mais uma vez, juntos. Maranatá. Maranatá. Abre os olhos levemente.
Pode mexer um pouquinho as mãos, braço, dar uma esticada aí, uma espreguiçada. Isso. Eu fiz um pequeno exercício com vocês e lá no site da Meditação Cristã, eles explicam direitinho como faz. A palavra Maranata quer dizer vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. A palavra que a gente fala ma é sempre assim, com a respiração. Ma, ra, na, ta. Ma, ra, na, ta. Aí você vai repetir com os lábios, com a mente e com o coração. Você vai esvaziando a mente dos pensamentos, vai ficando só com mantra, só com mantra, só com mantra. É como se você espantasse todos os pensamentos e ficasse só com o Senhor Jesus. Você tem que fazer 10 minutos. Se você alcançar 15, é uma vitória, tá, gente? Então, de 10 a 15 minutos é saudável, é muito importante. Isso traz para nós um equilíbrio do corpo, da alma e do espírito. A meditação pede de manhã e à noite. Ah, padre, eu estou conseguindo de manhã. Ótimo. Ah, comece a tentar fazer à noite. Comece a observar como isso vai trazer uma qualidade de vida para você. Uma questão da paz interior. Os meditantes lá do deserto, os monges, a vida monástica, a vida contemplativa na igreja, ensina a meditar de manhã e de noite. Eu aprendi isso no meu noviciado. E aí de lá para cá eu fui aprofundando. John Main e Lawrence Freeman são dois monges. John Main já fez a Páscoa dele e Laura Freeman é o monge que dá continuidades aos grupos de meditação no mundo inteiro. Isso começou na Inglaterra e se espalhou na década de 70 e é um resgate da igreja primitiva. Os primeiros cristãos faziam meditações nas montanhas e a gente precisa resgatar isso no seio da igreja. Tá bom, gente? Ótimo. Mais uma vez, obrigado pela atenção e eu digo para vocês de todo o coração, tentem fazer a meditação durante a pandemia. Tentem fazer e vejam quanto isso vai ajudar vocês. A mim me ajudou muito. No tempo da pandemia, eu retomei mais a minha meditação e consegui me disciplinar para os tempos dentro de casa, nas coisas que eu tinha que fazer. Não, ótimo. Obrigado. Muito obrigado, Ciro, mais uma vez. Júnior, quer fazer a bênção final? Não. A benção que vai dar vai ser o Padre Ciro, né? Oh, glória. Eu ainda não dou benção, não. A gente... vamos lá, pessoal. Padre Ciro, nós temos que agradecer novamente pela presença. Né? Eu volto a repetir, hoje o SCC, graças a Cira e o Ricardo, hoje o SCC, ele existe, não existe SCC fake, o nosso SCC é real, entendeu? Então, aí tá aí, o pessoal está presente, quero agradecer a presença de todos, né? Aqueles que não compareceram também, devido ao problema do sistema, da internet, do link, ou estão trabalhando. Agradecer a presença de todos, e com certeza essa palestra, essa pregação, como assim seja, que possa realmente dar fruto, conforme o Evangelho de hoje, né, disse, né? Então, agradecer a presença do Senhor. Eu não sei se há mais algum casal que quer falar alguma coisa. Algum casal quer expor, quer falar alguma coisa? Vocês conseguem me escutar, Toninho? Sim. Então, agora está tudo bem. Eu fico muito satisfeito, porque a gente está rezando o terço, e o terço estava lá, as 4, 5, 6 pessoas, e teve uma semana que só tinha eu e o Hélio. Aí rezamos o Ave Maria e até a próxima semana. Aí eu dei uma ideia, falei, o Hélio, quem sabe a gente precisa cativar mais os encontristas, porque as coisas estão ficando distantes. A gente, o encontro, eu me lembro muito bem, já fiz há 30 anos atrás, a gente sempre tinha aqueles contatos. Era a Ruth, era o Manuel, era a Berenice, e era o senhor Guilherme, enfim, era uma turma
bem lá atrás. Mas a gente sempre estava lá se falando, se comunicando, apesar das dificuldades que tinha na época. Porque hoje você passa a mão no telefone, falou com o pessoal e resolve o texto. Acho que hoje é mais simples. Mas aí eu tenho uma ideia, quem sabe, uma pessoa para dar uma palestra, para fazer uma live, quem sabe, hoje eu fiquei todo satisfeito, porque hoje, em vez de ser 2, 3, 4, hoje nós temos 13 pessoas participando. Eu acho que tem que continuar nesse caminho. Eu acho que foi muito profundo a ideia. E outra coisa eu achei interessante é que a palestra hoje foi em cima do Evangelho. Nós falamos tudo do que o Evangelho falou hoje. Eu assisto a missa aqui dado a televisão do Pai Eterno, porque a gente não está indo lá na igreja, mas presencialmente, mas espiritualmente nós estamos participando, né? Mas fica aí a minha gratidão a vocês aí, ao Padre Tio, né? Que tenha muita saúde a todos vocês aí. Amém. Amém. O que me chamou a atenção da palestra foi quando o Padre falou o bom dia. Às vezes eu chego no trabalho, eu fico batendo muito papo com o porteiro antes de subir. Aí ele dá muita importância. Pô, o pessoal chega aí e não dá um bom dia. Eu falei, pô, às vezes a pessoa está com vários problemas aí, não é nem isso, é nem a falta de educação. É porque às vezes eu chego, às vezes estou atrasado, falo com você rapidinho, aí você, o Clébio não parou hoje, ele está bolado, está chateado com alguma coisa. Não, às vezes é porque o patrão já liga e o meu patrão já sabe que eu fico todo dia batendo papo. Às vezes ele já manda mensagem para mim, não para na portaria não, que tem que liberar trabalho para os meninos sair. Aí eu já passo direto. Aí, Clébio hoje está chateado com alguém aqui. E nada a ver, entendeu? E realmente é verdade. A gente às vezes não cumprimentar, a outra pessoa já deduz várias coisas que não tem nada a ver. Entendeu? Por isso que a gente tem que estar preparado para essas situações e pedir, Senhor, não deixa eu fazer a leitura que não é devida. É verdade. Mas eu agradeço mais uma vez e gostaria de rezar com vocês agora a oração do Pai Nosso. Nós rezamos a Ave Maria para a gente começar nosso encontro. Nesse Pai Nosso eu quero trazer o nosso país, o Brasil, que hoje foi às urnas, rezar por todos aqueles que foram eleitos, né? Para que eles realmente, como pede a Igreja, sejam pessoas que pensem nos mais pobres, especialmente na saúde, na educação, para que realmente os prefeitos, os vereadores cumpram o seu papel como devido, né? Então a gente reza, a gente também faz a nossa parte como cidadão. A gente tenta escolher as pessoas que realmente possam valer o nosso voto como cidadão. E que o brasileiro vá aprendendo ao longo do caminho a saber o que é cidadania, o que é direito. Então, que a gente possa fazer da política não uma questão somente partidária, mas uma questão de construção de valores, né? Falta muito ainda no Brasil. Então, que a gente reze pelo nosso Brasil hoje, por todos que foram eleitos, para que eles realmente pensem no bem comum, especialmente nos mais pobres. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E vou fazer um convite, um desafio para vocês. Posso? Logo que passar a pandemia, logo que estiver tudo liberado. Padre Ciro, antes de fazer o seu pedido, o ECC gostaria que você marcasse uma outra live
pra gente. Tá bom. Tá bom. Vocês pensem, vão pensando direitinho, né? Vão pensando direitinho. Uma das coisas que eu gosto muito de partilhar, os últimos documentos do Papa Francisco estão muito gostosos de estudar. Especialmente a última encíclica dele, Fratelli Tutti, né? Todos irmãos, está muito legal. Se vocês quiserem um dia para eu vir conversar um pouquinho sobre esses documentos, eu estou disponível, tá bom? Bom. Aí a Cira tenta fazer essa ponte junto com vocês. E o meu convite, né? O meu convite é que logo que passar, que tiver as coisas mais resolvidas, vocês combinem com a Cira para vocês fazerem um dia de retiro lá em Itaboraí. Lá tem um espaço grande. Quem sabe vocês passarem um dia lá, almoçar por lá, celebrar com a gente, passar um dia de retiro com a gente, tá bom? Oh, arrasou! Maravilhoso! Vocês vão ser muito bem acolhidos. Lá em casa tem mais 3 irmãos padres, tem o padre Pedro, que é mais de idade, tem o padre Marcos, que é muito querido, o padre Will também, e tem as irmãs, é uma comunidade muito querida. Então, o santuário, vocês já devem conhecer alguns, né? Mas é um santuário muito milagroso, é um lugar de muita energia, de muita coisa de Deus, e é um lugar muito bonito. Tá bom? Então, sejam desde já bem-vindos. Deixa passar a pandemia no início do ano que vem, quando estiver tudo organizadinho, tirem, né? Quem sabe até possam dormir lá, passar por lá. Tá bom? A gente dá uma ajeitada, arruma a cama para todo mundo, né? Lugar para todo mundo, e a gente dá um jeitinho. Tá bom? Que ótimo. Obrigada. Imagina. Padre, antes da bênção final do senhor, agradecer o Reninho aí pela disposição aí. Realmente não é fácil, né? O nosso TI aí do STC, entendeu? A presença de 2 casais. Organizado. Demais. Todo domingo ele está presente aí, acessando o link aí no grupo aí para os casais. A gente está rezando todo domingo o texto do Rosário, entendeu? E para a gente continuar mantendo, né, por todos os finais de semana aí junto aí o SCC. Tá bom, padre? Obrigado, gente. Então eu vou dar a bênção, que essa bênção se estenda para vocês, para os seus amigos, especialmente lembremos das pessoas que recomendaram as nossas orações. O Senhor esteja convosco. Senhor e Deus da vida, derrame sobre os teus filhos, suas famílias, as bênçãos de paz, de saúde e de esperança. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu não sei se vocês viram, Cira, pega para mim um quadro da minha aquarela. Eu tenho uma aquarela de Jesus Cristo que fizeram para mim. Foi um casamento que eu fiz de um senhor de 80 anos e a esposa dele 81. Eles eram viúvos e aí eles me procuraram lá na Serra Gaúcha. Ele é um artista plástico, né? E aí o sonho deles era casar. Aí eu ajeitei as papeladas e fiz o casamento deles. E aí ele falou: padre, você não sabe o presente que o Senhor nos deu. E aí ele é um artista plástico, ele fez essa aquarela para mim, Jesus Cristo, Príncipe da Paz. Olha que bonito. Nossa, bonito mesmo. Lindo. É muito lindo. E aí eu falei assim, deixa eu colocar hoje para ver se eu apresento para os meus amigos do SCC, né? Foi uma experiência muito bonita, achei lindinho assim a gentileza dos dois, né, do casal. E assim, imagina, ainda com disposição de 80 anos em casar, assim, eles se conheceram lá na cidade, ela era viúva, ele viúvo. Um dia eles apareceram os dois lá na paróquia: padre, a gente quer se casar. Eu falei: lógico, vamos fazer o casamento. Tá bom, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Obrigada, Cira. Muito obrigado mais uma vez a todos aí. Obrigada a todos. Tenha uma boa semana para todos. Ela fica toda metida, a gente só me dá trabalho dentro de casa, me põe para arrumar casa, para limpar a geladeira, fazer comida. Pensa. Ela tá escutando. Ô, pai! Agora olha só. Tímida perto do senhor, que ela quase não falou,
O Clebinho, não, e é interessante, eu boto ele para trabalhar, mas eu tenho que meditar. Então, sábado, né, que foi um presente de Deus, então eu acabei ganhando esse presente, né? Valeu, Cira, isso aí, Cira. É maravilhoso, maravilhoso. É bom, né, essa troca. Né? Aí eu vou viver essa intersacramentalidade, o matrimônio com o sacerdócio. Obrigada, gente. Obrigado. Beijo. Obrigada. Tá? Bom demais. Grande beijo, amigo. Um abraço. Tchau, Boa semana. Boa semana. Igualmente a todos. Você também, tá, gente? Tchau. Obrigada. Obrigada, Hélio. Tchau. Tchau. Cira, Roberta. Obrigada. Boa noite pra vocês. Um abraço pro Pedro. Girliane. Tchau, tchau. Giane também. Rosana. Marília. Boa noite. Boa noite. Andressa. Girliane, manda um abraço pro Marcos. Oi, tá aqui. Aê! No finalzinho ele apareceu. Finalzinho eu entrei. Tá certo. Boa noite, boa semana pra todos. Boa semana.